Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Drusila e hoje nós vamos estudar as variedades linguísticas, certo? Então, nas variedades linguísticas, qual é o foco? É o uso da língua, né, nas suas variantes, no seu uso, quando nós estamos falando, né? Como é que nós utilizamos essa língua? Então, a língua ela é múltipla, ela apresenta essa multiplicidade aí de variações de acordo com a situação que nós vamos utilizá-la, certo? Então, segundo Marcos Banho, nós temos aí a definição de que? De que a língua é, portanto, uma atividade social, um trabalho coletivo, empreendido por todos os seus falantes, cada vez que ele se põe a interagir por meio da fala ou da escrita. Então, é justamente o foco da variedade linguística. Ela é uma atividade social, né? Nós precisamos nos comunicar em sociedade. Então, é um trabalho feito em conjunto. Então, são muitas pessoas interagindo, muitos falantes, né? Então, essa interação, né, por meio da fala ou da escrita, é que vai retratar, que vai mostrar a questão da variedade linguística. Então, para trabalharmos a variedade linguística, nós vamos primeiro dominar dois conceitos básicos, né? Que é a da língua padrão e não padrão. Então, nós temos a variedade padrão ou a língua padrão, que é o quê? Que é essa que tem o maior prestígio social. É aquela língua que é ensinada na escola. É a que é cobrada nos exames, né? No Enem, na redação do Enem, ela é cobrada o quê? Essa variedade padrão, que vai ter um conjunto de regras, né? De sistemas, vai ter aquela situação toda sistematizada da língua. Então, aquele conjuntinho de regras, né? Que nós temos ali, a parte morfológica, a parte sintática da língua, das acentuações, das questões ortográficas, todas elas vão estar voltadas o quê? Para a variedade padrão. É a norma padrão. Então, quando vocês pegarem alguma questão relacionada, né? A questão da gramática, e vocês já sabem, ali é a variedade padrão. É a norma padrão, é o que nós aprendemos durante toda a nossa trajetória escolar. E aí nós vamos ver as variedades não padrão. Então, essas variedades não padrão são todas as variedades linguísticas diferentes da norma padrão. Então, nós temos a norma padrão, aquela que nós aprendemos na escola, né? Aquele português que é ensinado ali segundo as normas gramaticais. O que não estiver na gramática é chamado de variedade não padrão. Então, nós temos duas situações aí. Temos a situação formal, que é onde tem a variedade padrão, e a situação informal. Então, é isso que vai trabalhar a variedade linguística, né? Em um determinado momento, nós vamos utilizar a norma padrão, por exemplo. Da redação do Enem, nós vamos ter que escrever segundo as normas gramaticais. Vamos utilizar a variedade padrão, né, a língua padrão. E no momento de descontração, quando estivermos conversando com colegas, ou até por meio de WhatsApp, uma conversa mais informal com familiares, com pessoas próximas, nós utilizamos a variedade não padrão. É uma linguagem mais informal, também chamada de coloquial. Então, coloquial e informal trabalham com o quê? Com essa variedade não padrão, certo? Então, tanto faz você dizer a variedade informal, não padrão, como coloquial, que elas vão trabalhar o que não está na gramática. O que não é padrão vai ser a variante não padrão, que também é chamada de quê? De uma linguagem mais informal, ok? Então, a língua ela pode ser formal ou informal. Isso, o que vai definir? Vai ser a situação de uso da língua. Em que situação o falante ele vai estar? Né? Eu sempre faço a comparação a uma roupa. Então, quando você vai a uma formatura, você vai a uma solenidade, você vai com uma determinada roupa mais voltada para aquele evento. Quando você está em uma outra situação, que você vai à praia, você vai ao parque, a um piquenique, você vai estar com a outra determinada roupa, você vai estar vestido de um jeito mais informal, certo? Então, é mais ou menos isso que esse assunto de variedade linguística vai mostrar para nós, certo? Então, nós temos aí alguns exemplos de uso da variedade padrão, né? Aí tem Borges falou e disse: por que o Senhor publicou esse livro? Qual foi a sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para
parar de escrevê-lo. Então, vejam como ele usa a variedade padrão, né? Escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever, né? Então, aí são situações aí da variedade padrão, certo? Agora, vamos ver um exemplo da variedade não padrão, que é a mesma coisa que situação informal ou coloquial. Então, nós temos aí a situação do aluno falando com a professora. Aê, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do new português. Então, o garoto, ele não utilizou a norma padrão, não é, que tem na gramática. Ele utilizou a forma não padrão. Ele falou com a professora de uma maneira como se ele estivesse conversando com os colegas, né? E aí a gente sabe que quando nós vamos apresentar um seminário, né, um artigo científico, vamos estar numa palestra, dando uma palestra, nós precisamos utilizar o quê? A norma padrão. Não é que é essa que eu estou utilizando aqui com vocês. Eu não estou falando, e aí, beleza, galera, vamos lá, vamos nessa, ver essa aula aí, maneira, tal. Não, eu estou utilizando a norma padrão. Então, vejam aí a diferença, né, do padrão e do não padrão, que foi como o garotinho aí falou com a professora. E aí, para finalizar, nós vamos ver aqui algumas gírias sergipanas, né? Temos aí algumas gírias que são utilizadas aí, nós temos gírias, gíria é diferente de jargão, certo, gente? Os jargões, eles são utilizados por determinada profissão, então, cada profissão, ela tem um jargão diferente, né? Tem palavras que pertencem àquele campo de determinada profissão, de um advogado, algumas palavras utilizadas que os médicos entendem, né? Então, cada profissão ela vai ter o seu jargão. Já as gírias, nós vamos ver aqui que as gírias elas são utilizadas também por determinados grupos sociais e até existem gírias características aí de regiões, como nós vamos ver aqui as gírias sergipanas, né? Nós temos aí o opega, o enxame, quando a pessoa faz muito alarde e diz, olha, deixe de enxame, ou seja, você está fazendo muito alvoroço, você está fazendo muito alarde nessa situação, né? Tem aqui o vote, quando você se assusta com alguma coisa, você faz, poxa, vote, né? Aquele marrepare. Então, são algumas gírias aí sergipanas também, não é? A questão do desdrobeiro, aquela pessoa que fala demais, né? Então, você já diz, olha, ali é desdrobeiro, né? Aí, aquela pessoa que fala demais. Então, essas são as gírias sergipanas. E tem outras gírias aí no Brasil todo, né? Esses são exemplos das sergipanas, nós temos aí outras gírias que permeiam o nosso Brasil, né? Temos aí massa, beleza, bicho, né? Pagar mico. Nossa, cara, ele pagou o mico. Então, tudo isso faz parte das variedades linguísticas. Então, esse foi mais um conteúdo, né? Mais um assunto que ele é cobrado aí no Enem e em alguns vestibulares, né? Que eles vão trabalhar o quê? Com os textos, e nos textos vão ter variedades linguísticas. Então, às vezes, pode ter um trecho que ele quer que você transforme, ele pode estar numa situação informal e você vai ter que transformá-lo na variante formal, na norma padrão. Então, existem várias maneiras aí dos exames do Enem, né, cobrar esse assunto de variedades linguísticas. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje. Até a próxima!